Fala galera, aqui é o Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Cara, que é isso que tem dentro da tua caneca? É o que sobrou do whey. Jesus Cristo. E você tá tomando com... Nossa. Tô tomando whey pra ficar histérica. É histérica, Faz né? aí o bíceps, Não, tá pequeno ainda. Faz aí, double bíceps. Um dia vai chegar aí, ó. Tem que fazer, senão não vai ser double. Tem que ser o meu e o seu. Não, o meu é meio. Gente, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio. Antes de falar aqui do nosso convidado especialíssimo, temos 2 recadinhos para vocês. O primeiro é, eu não sei se você está vendo aí no celular, no carro, na academia, sei lá, em qualquer dispositivo que você estiver usando ou em qualquer lugar que você estiver ouvindo, tira um print ou tira uma foto e marca a gente lá, o @Físio Sem Limites no Instagram. Nós vamos repostá-los. Essa divulgação de vocês sempre ajuda com que nós continuemos o nosso trabalho e trazendo ainda mais convidados para vocês aprenderem muito de tudo dentro da fisioterapia. Já deu para perceber que isso aqui é para qualquer área, né? A gente tem todas as áreas aqui sendo representadas e também, se você quiser dar uma sugestão de quem a gente pode convidar, vai lá no direct, manda pra gente que a gente vai adorar receber as suas sugestões. Segundo recadinho, aqui na nossa descrição temos o quê? Fisioterapia domiciliar avançada, uma formação que te ensina desde como captar os pacientes, fidelizar eles, avaliar, tratar, todo voltado ao ambiente da fisioterapia Domiciliar, e não só isso, vocês também vão encontrar áreas específicas lá dentro. Ortopedia, respiratória, pediatria, teleconsultas, Geriatria, uroginecologia, e aí por aí vai. Então assim, você vai aprender desde a captação e também atender cada vez melhor o paciente de vocês com professores extremamente capacitados. E não só isso, na nossa descrição nós temos outros produtos, FisioQuest, FisioDocs, curso de dor no idoso, tem de tudo lá que vai ajudar vocês a crescerem cada vez mais e serem profissionais ainda mais qualificados. E pacotes unindo eles também. Não, você pode comprar aí de combo que fica muito mais em conta para vocês terem acesso a tudo isso. Mas quem que nós vamos receber hoje? Que isso, mas quem faz essa pergunta sou eu. Tô ligado. Eu vou começar com fala galerinha. Ele é mais bonitinho, né? Fala galerinha. Tá bom, vou deixar essa pergunta pra você dessa vez. E no próximo episódio você que vai fazer a entrada. Fechou. Vai lá. Então, doutor João Mendes. Então, doutor João Mendes, com quem que nós estamos hoje? Robson Massi! Bem-vindo, muito bom. Cara, obrigado por ter vindo de outra cidade. Pô, não tava sabendo? Não, outra cidade. São José dos Campos. Ah, São José. Aqui do lado. Mas é outra cidade. Mas é uma andada, não é Guarulhos. Exato. Né? Não é Santo André. Tem que dar uma caminhadinha. Mas satisfação. Robson, que bacana que você veio e conseguiu chegar até mais cedo para assistir o episódio anterior que estamos gravando. Quem sabe em qual episódio que o Robson apareceu? Vamos ver, né? Vamos ver. Você sabe? Você sabe? Se não sabe... Aproveita, assiste os anteriores. Cara, você... Easter egg? É um easter egg, a gente tem vários easter eggs, é verdade. Quando eu conheci o seu perfil, gostei muito da maneira que você expõe, o que você fala, o que você traz sobre o tratamento de quadril. Acho que a sua área especificamente é quadril e joelho, é isso? Isso. Como que é? Atualmente a gente acaba trabalhando com um pouquinho de cada coisa, mas especificamente acabo gostando mais de quadril e joelho, e aí tento focar um pouquinho mais em quadril, já tem uns 4 anos, eu acho. Então até antes da gente começar um pouquinho, antes de iniciar na parte de quadril, fazer todos os questionamentos que a gente tem aqui, quem é o Robson Massi? Né? Qual a sua formação, sua especialização? E também já aproveito o porquê que você entrou na fisioterapia e depois quis se especializar nessa área de quadril. Show de bola. Cara, eu sou fisioterapeuta, eu fiz minha faculdade em São José dos Campos, a Unip, fica um campus gigantesco, fica próximo à Dutra ali. E depois fui fazer a residência na Santa Casa em São Paulo, aqui em São Paulo, 2015, se eu não me engano. Terminei a residência e aí comecei... O meu primeiro módulo foi de joelho e quadril, foi com o Cláudio Casarini. Inclusive já veio aqui. Se vocês não assistiram, volta lá que tem o episódio do Cláudio. SOS Ortopedia. SOS Ortopedia. Verdade, a gente tinha nome na época, né? Vamos voltar? Vamos. É legal. É isso aí. Foi meu primeiro módulo no hospital e o Cláudio tinha acabado de entrar. Então foi praticamente o primeiro residente dele na época. E aí acabei me interessando muito sobre isso, enfim. Acabei abrindo uma clínica, Instituto Trata em São José dos Campos depois, com mais 2 colegas. E aí
enfim, basicamente comecei a falar só de joelho e quadril, joelho e quadril, joelho e quadril. E aí eu vi uma oportunidade de tentar focar um pouco mais no quadril, principalmente em rede social, essas coisas, né? Porque eu vi que era um gap que ninguém falava. Aí depois que terminei a residência, eu entrei no mestrado, fiz o mestrado na Unicid, com orientação do Léo Costa, que já esteve aqui também. Meu co-orientador é o Rodrigo Vasconcelos, de Campinas, do Instituto São Melo. E estamos fazendo doutorado agora também sobre isso. A gente pesquisa praticamente dor de coluna, dor ciática, estudos clínicos, epidemiológicos, revisões temáticas, então é mais voltado para essa área de coluna. Bom, então vamos começar aqui. Muitas pessoas analisam um paciente que tem dor de coluna ou que tem dor de quadril e fazem uma correlação muito direta, até por conta de sacro ilíaca ou por conta de músculos que são mais específicos, quadrado lombar e alguns outros músculos que vão pegando algumas regiões mais correlatas ou até diretamente. Existe alguma relação que nós conseguimos compreender entre quadril e coluna, que nós temos aí uma evidência boa, ou mais um pensamento clínico que vai bem? Como que está indo a relação entre coluna e quadril no aspecto de dor? Legal, boa pergunta. Existe sim uma síndrome que chama Hip Spine Syndrome. É uma síndrome quadril-coluna. Tem alguns estudos sobre isso já, poucas coisas, nada estudo clínico, prospectivo, randomizado, mas é mais tentando entender um pouco o mecanismo, a neurofisiologia e a fisiologia dessa patologia. Parece que pacientes que têm dor lombar também têm uma proporção grande de alterações mecânicas degenerativas concomitantes no quadril. Então, os pacientes que têm dor lombar têm alterações espinopélvicas, têm alterações de amplitude de movimento no quadril, e acaba que esses sintomas aparecem simultaneamente muitas vezes. Então, isso é denominado como Hip Spine Syndrome. O tratamento muitas vezes precisa ser agrupado ou subgrupado, tentar encontrar esse paciente dentro de uma caixinha, especificamente de coluna ou especificamente de quadril, ou em ambas situações. Nós temos um público muito grande aqui, Robson, não só de fisioterapeutas, mas também de acadêmicos de fisioterapia, eles ainda estão nesse processo. E até para contextualizar e o pessoal entender melhor, o que é o quadril, de fato, até onde vai, onde ele começa, onde ele termina, digamos assim, e qual é a verdadeira importância dele no corpo? Qual é a função dele? Por que eu preciso prestar tanta atenção no quadril também? Que muitas vezes na faculdade é meio deixar de lado. Meio descartado, exato. O quadril já teve mais em evidência na fisioterapia em 2010, 2000 qualquer coisa, quando se introduziu o conceito do valgo dinâmico. Então o quadril era uma ferramenta de tratamento para as lesões no joelho. Todas. Você pensar em dor patelofemoral, lesão de menisco, LCA, tudo a culpa era do glúteo médio e do glúteo máximo, né? Então o quadril ficou muito conhecido e tal, mas as patologias especificamente do quadril a gente vê que tem um gap muito grande do entendimento do fisioterapeuta, no que diz respeito às lesões, à biomecânica. As síndromes são algumas que são muito recentes. O exemplo é o impacto femoroacetabular. Alguns médicos não sabem o que é impacto femoroacetabular, quanto mais um fisioterapeuta que está começando, tentando ingressar agora na área. Agora, mais recente ainda, tem uma outra patologia que se chama microinstabilidade do quadril, que é uma outra patologia mais complexa ainda de entender e de conseguir diagnosticar. Mas o quadril é basicamente, a gente fala que é o alicerce do membro inferior. É a conexão entre a coluna e o membro inferior. Aqui acontece diversas situações onde o paciente pode realmente repercutir problemas no joelho, mas muitas vezes acaba pagando o pato demais. Não tem culpa e muitas vezes acaba sobrando para os músculos do quadril, tá? O quadril, quando a gente fala quadril especificamente, a gente está falando da cavidade acetabular e da cabeça femoral. Mas a gente pega muitas vezes as pessoas chamando a pelve, o sacro, a articulação sacroiliaca de quadril. E não é. Quadril é a articulação coxo-femoral, a articulação do quadril. A gente pode chamar isso de pelve, que tem dentro a articulação do quadril. Basicamente isso. Você tinha me perguntado no comecinho o que me levou a fazer, né? Sim, verdade. Eu tinha acabado de esquecer, a gente já entrou no outro assunto, enfim. Só para não esquecer, eu acabei caindo de paraquedas na fisioterapia mesmo. Não foi uma opção desde pequenininho não, porque eu sou pequeno, mas desde infância. Não foi uma opção, cara. Eu trabalhei de muita coisa já, enfim, sempre trabalhei para arcar com os meus estudos, enfim, paguei minha faculdade toda. Me orgulho muito disso, de falar com meus colegas e tal. Mas aí eu acabei desgostando do que eu estava fazendo. Eu fiz curso técnico mecânica, trabalhava nessa área, indústria e tal. Falei, porra, tô de saco cheio disso, não quero mais. Trabalhei pouco tempo, acho que uns 5 anos.
E aí já tinha entrado na 5 anos faculdade. não é tão pouco tempo assim, né? Mas eu comecei a trabalhar e já desgostei, e aí já comecei a fazer a faculdade, e aí precisei ficar até o final, né, da faculdade. Mas aí foi basicamente isso, então eu meio que caí de paraquedas. Queria fazer alguma coisa voltada para atividade física, esporte, mas não tinha muita dúvida. Acabei escolhendo entre escolher educação física e fisioterapia. Na época eu acabei escolhendo fisioterapia e deu muito certo, ainda bem. Ainda bem, fisioterapia agradece. Exato. Cara, e vamos entender um pouquinho só das correlações ainda, só para eu esclarecer. Qual é a correlação que existe da sacroiliaca com o quadril, pensando unilateralmente e bilateralmente? Pensando na parte anatômica ou nas patologias especificamente? Nas condições de doenças, nas patologias mesmo. Sim, nas patologias a gente pode basicamente linkar as lesões degenerativas da articulação sacroiliaca. Então, sacroileites ou artrose da articulação sacroiliaca. Que são diferentes de uma patologia especificamente do quadril. Embora, normalmente, o especialista em coluna, o médico, faz essas abordagens específicas para essa região da articulação sacroiliaca, mas o especialista em quadril também é apto em fazer. Isso pensando no escopo do médico. Do fisioterapeuta, eu acho que o cara que trata a articulação do quadril, ele precisa ter o conhecimento apurado para fazer uma boa avaliação na coluna lombar, na articulação sacroiliaca, porque não tem como você excluir uma avaliação, uma anamnese do quadril, coxo femoral e da articulação sacroiliaca. Em algum momento, as patologias vão ser concomitantes. Você vai encontrar pacientes que têm os dois problemas, mas a gente encontra pouco, por exemplo, em pacientes que têm osteoartrite, impacto femoroacetabular, que reproduzem dor na articulação sacroiliaca, mas que o sintoma ou a biomecânica alterada vem da articulação coxo-femoral por alteração no eixo sagital. Impactação femoroacetabular ou osteoartrite acaba gerando alterações mecânicas na sínfise púbica e também na articulação sacroiliaca no plano sagital aqui. E aí acaba tendo desconforto. Não é comum. Já atendi um paciente de Ilhabela, São Sebastião, Ilhabela, e ele subiu a serra, foi em São José, ele tinha feito 2 artroscopias no quadril, ele ciclista, não amador, mas um nível bem competitivo, fazia triatlo, impacto femoroacetabular bilateral, a dor posterior no quadril. Posterior na pelve, né? Dor sacroiliaca bilateral, não tinha dor nenhuma na virilha, embora os testes reproduziam redução da amplitude de movimento, ele optou em fazer artroscopia bilateral e continuou com dores sacroiliacas. Isso pode acontecer. Você até falou agora há pouco sobre valgo dinâmico, afinal, o que é o tal do valgo dinâmico? Cara, o valgo dinâmico acabou ficando um pouco, não de lado, acho que talvez essa não seja a melhor palavra, mas tem cada vez menos pessoas investigando isso, pesquisando sobre isso. O valgo dinâmico é uma alteração anatômica, não é patológica. As pessoas consideravam isso como um movimento disfuncional, patológico, e a gente sabe que isso é muitas vezes um mecanismo adaptativo. O indivíduo muitas vezes ele necessita de fazer um agachamento e ter essa abdução, né? A gente fala abdução da tíbia, então esse fechamento do joelho para realmente conseguir fazer algum movimento com mais carga ou com mais amplitude. Então acaba sendo adaptativo. Mas o valgo dinâmico é isso, é uma rotação interna do fêmur, da tíbia com o pé preso ao solo, é onde o joelho chega próximo da linha média ou acaba cruzando a linha média. Pra quem nunca viu, é tipo o Kiko. Tipo o Kiko. Tipo a perna do Kiko. Fica um X. Isso. Né? Isso é legal. Eu recebo muito comentário, às vezes, de físios, estudantes ainda. Meu paciente tem um valgo gigante. Aí manda uma foto do paciente estático. A gente consegue resolver isso aqui com algum exercício? Cara, isso é um valgo estático, anatômico. Isso não vai melhorar. A tendência é aumentar. O paciente tem um osteoartrite, coxo femoral ou no joelho. A tendência é que isso vai melhorar, vai piorar com o tempo. E as pessoas confundem o valgo fisiológico que o paciente tem, valgo ou varo do joelho, com um valgo dinâmico ou um varo do joelho, um duplo varo do joelho. Então são coisas totalmente diferentes. E que é bom deixar claro, o paciente que tem um valgo fisiológico, ele vai provavelmente morrer com aquele valgo se ele não fizer uma osteotomia valgizante ou varizante. São 2 coisas bem diferentes. Bom, tá sendo uma sabatinada, né? Eu tô reparando aqui. Tá confortável aí? Tá tudo bem? Manda bala. Vambora. Seguinte. Quando nós falamos de fortalecimento do complexo posterolateral do quadril, quais músculos nós estamos falando? E atualmente, qual é a importância disso? Porque nós sabemos que antigamente, quando isso foi descoberto, se não me engano foi o Fukuda que por um momento trouxe isso aos olhos do mundo, vamos falar dessa forma aqui, né? Ele começou a ter muitas importâncias, né? E aí depois é claro que você vai tendo uma
uma correção para uma média. Então, quando eu falo de fortalecimento do complexo posterolateral de quadril, quais são os músculos que eu estou falando e qual a importância deles? Legal. Exato. Alguns anos, essa época, 2010 mais ou menos, teve um boom, né? Então, tratava-se tudo com fortalecimento do complexo posterolateral do quadril, desde fascite plantar, não é brincadeira, tendinopatia de Aquiles, patelar, tudo que você imaginar fazendo fortalecimento do complexo posterolateral. E o que é esse grupamento muscular? Basicamente, o glúteo máximo, glúteo médio, mínimo e os pélvicos trocantéricos, rotadores externos do quadril. Gêmeo, quadrado, obturador interno, externo, piriforme. Então, todo esse complexo muscular que faz abdução, extensão e rotação externa do quadril. Então, a gente está pensando num movimento triplanar, que é a função do glúteo máximo, fazer um movimento de abdução, rotação externa e extensão do quadril. Então, esses grupos, basicamente, são o complexo posterolateral do quadril. E aí, entrando na sua pergunta, nessa época aí que o Thiago trouxe isso para deixou mais evidente isso, publicou vários trabalhos, teve um impacto importante na fisioterapia. Eu gosto de falar sempre isso, que isso aí deu uma notoriedade para a fisioterapia muito grande na época, visibilidade, programas de mídia, grande mídia, enfim. Isso aí ajudou bastante a gente, com certeza absoluta. Mas o que realmente, hoje em dia, tem de evidência para utilizar esses exercícios, será que eles são realmente melhores do que simplesmente fazer um fortalecimento global, geral? Então, se a gente estruturar um protocolo específico para isso e fazer um tratamento específico para, por exemplo, quadríceps em osteoartrite de joelho, parece não ter tanta diferença assim. Se a gente pensar em algumas patologias no quadril também para osteoartrite, também não vai ter tanta diferença assim. Especificamente para joelho, tem algumas pesquisas já mostrando que fazer fortalecimento do quadríceps mais complexo posterolateral é melhor do que fazer só quadríceps. Então parece que isso acrescenta um pouquinho de efeito. Mas não é o santo graal hoje em dia. Então pensar mais na demanda do membro inferior como um todo, aumentar a capacidade e demanda do indivíduo, aumentar o fortalecimento para ele ter mais condições de fazer as atividades, as demandas do dia a dia. Parece que aí sim você vai de encontro com o objetivo, sabe? Não focar naquele músculo, naquela técnica, igual a gente estava falando agora há pouco. Focar numa técnica demais, aprender a usar só dry needling, é a mesma coisa do que fortalecer só o glúteo médio. Você não vai ter diferença nenhuma no seu escopo de raciocínio clínico, concorda ou não? Total. Sim, né? Se eu só sei fazer exercício pro glúteo médio, eu vou tratar o cara com ATM com glúteo médio, e a mesma coisa do agulhamento seco. Vou querer fazer aquilo ali para todo mundo. Ou liberação miofascial, então acho que a gente precisa ter um campo de visão um pouco mais aberto. Funciona, mas não é só isso não. Tem outras opções. O João ele fez uma pergunta muito boa do valgo dinâmico, e aí você fez uma resposta falando do seu aluno, dos alunos das faculdades que mandam foto, e de um valgo dinâmico mais estrutural. E aí me surgiu uma pergunta, uma dúvida assim, né? Existem testes que avaliam o valgo dinâmico de forma funcional. Então você tem o teste do degrau, que é o step down, uma pessoa de várias formas diferentes, ela vai simular a descida de um degrau e você vê se o joelho dela entra bastante ou não. Claro que você vê outras estruturas também. Tem lá o tuck jump test, o cara vai pular com as duas pernas, e tem todo e você vai ver se o joelho tem que entrar para pular ou não. Tem o rope test, que ele vai pular com uma perna só, e é até um teste que é usado para liberação de volta ao jogo, esporte. Né, ao esporte. Como que esses testes funcionais veem o valgo dinâmico e qual a importância dele de fato para os testes funcionais? E se você vê algum momento que esse valgo dinâmico ainda teria que ser corrigido? Muito boa pergunta. Os testes têm a capacidade de identificar esse valgo dinâmico, esse colapso medial do joelho, mas aparentemente os pacientes, como se imaginava, se ele tem um valgo dinâmico, eu vou associar que o glúteo médio está fraco, o glúteo máximo está fraco, e consequentemente eu vou criar um mecanismo aqui na minha cabeça e que eu preciso fortalecer mais esse músculo. A teoria por trás da avaliação dos testes era essa. Com o tempo, tem se utilizado cada vez mais para avaliar a qualidade do movimento. Então, o movimento como um todo. Um paciente que não tem, por exemplo, um paciente que tem uma osteoartrite no quadril, por exemplo, ou uma tendinopatia degenerativa significativa, ele vai ter um Trendelenburg, ele vai ter provavelmente um valgo dinâmico por falta de força muscular, de controle motor, de inibição muscular naquele membro, até uma inibição geral do membro no que diz respeito à dor crônica. Mas fazer esse teste, a pergunta nossa é sempre essa, fazer esse teste vai mudar a sua abordagem sim ou não? Se mudar, eu acho que vale a pena fazer o teste. Se embasar pelo resultado do teste. Se não mudar, ele é mais um
número ou mais uma variável que você vai ter ali na sua ficha de avaliação. Ó, realmente ele, quando ele desce a escada, ele inclina mais o tronco pro lado ipsilateral e tem um colapso do joelho. Um paciente que tem uma dor femoropatelar, uma tendinopatia. Tá, mas isso vai mudar minha conduta? Sim ou não? Não vai mudar. Desconsidero o resultado do teste. Eu penso assim. Eu avalio isso para, por exemplo, um atleta, para orientar ele, falar, cara, você está voltando de uma cirurgia. Por exemplo, o guideline de impacto femoroacetabular orienta que você precisa educar o paciente com atividades que ele precisa não evitar, mas que ele precisa tomar um pouco de cuidado durante o processo de reabilitação. Então, fazer movimento muito fundo, acima de 90 graus, ele está passando por um processo de reabilitação ainda. Então, você precisa mostrar esse exercício de frente ao espelho. Ó, esse colapso medial do joelho aqui pode aumentar um pouco a pressão e pode ser desconfortável para você durante o exercício. Então, vamos tentar evitar isso aqui. Então, é mais na educação, na orientação, do que falar para o paciente, ó, o seu valgo está aparecendo porque você está muito fraco ou que você não fez o trabalho bem feito, o dever de casa, entendeu? Isso parece que não é muito realidade mais. Quais são as patologias mais comuns no quadril que o fisioterapeuta pode encontrar? Cara, disparado, tendinopatia de glúteo médio, glúteo mínimo, bursite trocantérica, enfim, e osteoartrite. São as disparadas assim que todo mundo encontra, todo mundo atende e consequentemente se não atendeu, vai atender ainda. Isso é legal, essas bursites trocantéricas, tendinopatia, hoje em dia a gente coloca isso dentro de um termo guarda-chuva, que é síndrome da dor do grande trocânter, ou síndrome da dor do trocânter maior. Aí envolve tendinopatia de glúteo médio, de glúteo mínimo, bursite, muitas vezes snapping hip ou ressalto externo do quadril, tudo isso dentro dessa síndrome, e que não difere o tratamento. Aí eu te contextualizo de novo. Faz diferença fazer um valgo para um paciente que tem uma tendinopatia de glúteo médio ou glúteo mínimo, ou bursite trocantérica? O resultado do teste pode ser igual, mas o tratamento pode ser diferente, desculpa, mas o tratamento é igual. Ele está dentro do mesmo guarda-chuva, dentro do mesmo contexto, né? Eu tenho um truco para essa pergunta, que eu não acho que você está errado, tá? E eu também tenho a mesma visão. Mas eu pensei uma coisa até para ir contra o meu pensamento. Existe um artigo muito legal que ele fala sobre 10 fatos que você não deve fazer para a reabilitação de tendinopatia de membros inferiores. Um desses fatos é usar exercícios em alongamento máximo, uma vez que os tendões ficam mais e eles ficam mais forçados contra as epículas ósseas, que no membro inferior são muito. Um valgo dinâmico não tenderia a colocar o tendão em um estiramento maior do que alguém que não tenha o valgo dinâmico? Muito boa pergunta. Poderia, mas se a gente pensar numa tendinopatia de glúteo médio, de glúteo mínimo, a carga compressiva realmente no tendão acontece quando você faz uma adução muito grande além da linha média. Então você precisaria realmente cruzar como se estivesse alongando o tensor da face lata, fazendo a mobilidade de coluna, enfim. Então isso sim realmente geraria uma carga compressiva no tendão e aí é contraindicado. Então tem alguns estudos de uma pesquisadora australiana, a doutora Alison Grimald. Ela tem um trabalho interessante na JOSP mostrando algumas posturas que você deve educar o paciente. Ó, se você faz esse alongamento aqui, talvez não seja legal, porque isso aí gera carga compressiva. Tem um estudo também da mesma autora na JOSP mostrando que a queda pélvica, então aquela báscula da pelve, aumenta a compressão do tendão do trocânter maior sobre o trato tibial. Mas saber disso, será que vai mudar a reabilitação? E a gente sabe que fortalecer não vai melhorar essa queda pélvica médio e longo prazo. Então talvez não faça tanto sentido assim se preocupar com o teste ou com o resultado dele, entendeu? Boa. Tem fatores aí, digamos, de risco para ter algum tipo de lesão ou desenvolver alguma patologia, sei lá, como idade, alimentação? O que mais pode influenciar de fato para aparecer problemas no quadril? Vamos dividir em dois grandes subgrupos aí, os pacientes atléticos e os não atléticos, os esportistas e os não esportistas. Porque quando a gente fala de quadril, a gente tá falando de disco tibial também, lesão muscular, lesão, estiramento muscular, né? Então, se a gente pensar em lesões musculares nos atletas primeiro, isquiotibial, parece que atividades que envolvam corrida, então o cara que está muito exposto à corrida, ele tem um risco aumentado de ter uma lesão do isquiotibial. Isso é em questão de volume de treino, intensidade corrida de velocidade? De velocidade. Então, o atleta que corre em alta velocidade, ele está mais exposto a uma chance de ter uma lesão do que o que corre com a velocidade menor. Que é o que dá tiro, mesmo, né? Isso, velocidade mesmo. Acima de 16, 17, 18 km por hora.
até acontece, só tem uma coisa que eu lembrei, no guideline da JOSP mesmo, de lesão em isquiotibiais, tem o critério do retorno ao esporte. Eu não lembro todos, se você puder até ajudar, mas um deles é o cara da corrida, o outro é um teste dele tá deitado, chuta 10 vezes para cima e o isquiotibial, ele vai fazer a força excêntrica, né? Isso. Ele não pode doer. Não sei se você lembra o que é mais, assim. É basicamente isso. Tem o teste também de um alongamento ativo do joelho, então o paciente segura a coxa e faz uma extensão do joelho totalmente. Então ele espera que fique igual do lado contralateral, para medir a flexibilidade, basicamente. Mas falando do fator de risco, idade também. Então não é o paciente de 50 anos. O paciente acima de 25 anos já está um pouco mais exposto a ter uma lesão muscular do posterior de coxa. E o principal, que é basicamente em todas as atividades aí que a gente está falando esportiva, que é um marcador de uma lesão prévia. Então o cara que teve uma lesão prévia, ele está mais exposto a ter uma nova lesão. Isso para qualquer tipo... Acho que o Luiz Espanhol veio aqui, né? Veio. Praticamente os estudos dele, todos os estudos coortes prospectivos encontram lesões prévias como sendo o principal marcador de risco. Não só o dele, mas em todos esses pesquisadores. Parece, a gente não sabe muito bem, que depois que o cara tem uma lesão no isquiotibial, o isquiotibial fica meia bomba. E aí ele pode sofrer com essa lesão de novo. Que é o que acontece aí com os jogadores de futebol. A preocupação de controle de volume, de intensidade, de carga, para que ele consiga voltar e não sofrer a mesma lesão. Então, basicamente, para isquiotibial é isso. E aí também o impacto femoroacetabular, que é uma lesão também atlética em pacientes mais jovens. A gente está falando de fatores de risco, basicamente são não modificáveis daí. A gente está falando de genética, alterações na estrutura do posicionamento da cabeça femoral, então epifisiólise, que é uma doença que dá na infância, então escorregamento da cabeça femoral durante o crescimento. Então essa criança pode desenvolver uma alteração morfológica no quadril, e aí isso vai dar problema lá na frente. Parece que movimentos também, aí já falando dessa microinstabilidade, movimentos que envolvam muita rotação, então dança, balé, tênis. Até uma vez eu ouvi falar que o maior problema do tenista não é a epicondilite, mas o diversas quadril. lesões no quadril, por movimentos bruscos. Inclusive o Guga parou, né? Teve que parar tem precocemente quadril, por conta Exato. de lesões no quadril. É bem comum. Aí falando desses pacientes mais atléticos, vamos dizer assim, né? Então o impacto está mais relacionado à parte genética do paciente em si do que erro de volume, erro de treino, essas coisas. E aí os pacientes que têm osteoartrite no quadril, o principal marcador de risco também é o processo do envelhecimento. E aí depois entra aqueles fatores prévios. Talvez o paciente teve uma fratura acetabular, uma fratura de colo. Isso também vai aumentar a chance do paciente ter uma osteoartrite no quadril. Mas, se a gente pensar no principal, é o processo natural do envelhecimento. É o envelhecer, é o fator de risco. A gente fala também em sexo feminino, obesidade, mas o risco relativo, né? A proporção de pacientes que desenvolvem não é tão grande assim. Então é meio incerto ainda os principais fatores de risco, mas a gente pode considerar que a idade para tendinopatia, para osteoartrite é o maior. E o último, para terminar, para tendinopatia do quadril, que aí é disparado, a gente sabe que é mulheres, mais de 50 anos, pós-menopausa. Esses são os 3 principais marcadores de risco para tendinopatia do quadril. Tem estudos já testando, isso é um estudo bem legal, testando reposição hormonal para mulheres que têm tendinopatia do quadril. Então, depois da menopausa, tem alterações hormonais, do estrogênio, essas coisas, e acabam que altera drasticamente a estrutura do tendão. Não drasticamente, bruscamente, mas você percebe uma queda na produção de colágeno e na síntese de colágeno, então, ou seja, na capacidade que o tendão tem de transferir força. E aí a falta do estrogênio deixa o tendão e o músculo mais fraco, consequentemente. E aí isso é um marcador de risco. Então os estudos também encontram que mulheres, volta de 50 anos, 55 anos e pós-menopausa, elas têm um marcador de risco para tendinopatia. Não só do quadril, como tendinopatia no geral. Né? Doenças tendinosas. Parabéns, bom conhecimento dele, né? Vamos lá, muito do que nós estamos falando é extremamente específico, a gente usou bastante termos, e ao longo da minha vida aqui de podcaster, de host, e ao longo da... já tá indo pro episódio 65, mais ou menos, caraca, de gravados. Ao longo de tudo eu tenho aprendido muita coisa com o João, e aí eu tento sempre tornar mais palatável aí o conhecimento agora. Então vamos falar de uma coisa que quem está assistindo gostando de quadril ou gostando de outras partes, né, vai interessar. Eu vou fazer exercício, eu vou fortalecer, eu vou para academia,
Então vamos falar um pouco agora do fortalecimento no contexto geral de quadril, tá bom? Por quê? Porque acho que é um medo das pessoas. Vão pra academia, machucou o quadril, não machucou o quadril. Então eu vou iniciar uma pergunta e depois a gente vai perguntando. Vamos falar de fortalecimento, beleza? Beleza. Primeira coisa, existe diferença entre lesões conhecidas de quadril nos esportes? Por que eu digo isso? A fraqueza dos músculos do quadril, num contexto geral, poderia favorecer lesões em algum esporte específico? E aí depois a gente entra em fortalecimento no contexto geral. Quadril fraco, possível qual lesão? Cara, é uma patologia que as pessoas estudam muito pouco, que é pubalgia. Chama de groin pain hoje em dia, né? Aí é outro termo guarda-chuva. O quadril tem muito termo guarda-chuva porque o diagnóstico das patologias do quadril é uma bosta. Os testes não servem pra absolutamente nada. Sinceridade é tudo, né? Se o cara não tiver um exame de imagem, ele tá fudido. Então, ele precisa realmente de um termo guarda-chuva para conseguir direcionar um pouco mais o tratamento. Então, o groin pain, a dor na virilha. O cara que tem uma pubalgia, ele pode ter uma dor relacionada ao tendão do psoas, que é a pubalgia. Ele pode ter uma dor na sínfise púbica, realmente. A hérnia inguinal, a hérnia esportiva. Ele pode ter um impacto femoroacetabular. E ele pode ter uma entesopatia proximal dos adutores. Tudo isso aí é groin pain, a bagunça que é, né? Então, tem até patologia que nem é musculoesquelética. Parece que um marcador de risco importante para isso é desequilíbrio muscular. Não tem estudos gigantescos assim mostrando, mas se o cara não se prepara, joga futebol no final de semana, lá na clínica tá cheio. Amigos meus pessoais tinham 2 lá na clínica fazendo com pubalgia. É o cara que está totalmente desequilibrado, fraqueza muscular abdominal, muitas vezes encurtamento. Aí você pega e faz uma avaliação cinético-funcional nele e você encontra desequilíbrio. O cara não tem resistência abdominal, não tem força de glúteo médio, o posterior de coxa direito dele é mais forte que o posterior de coxa esquerdo, então isso causa um desarranjo gigantesco. E aí o fortalecimento muscular, se o cara não tiver bem preparado, não tiver feito um bom fortalecimento muscular, não só do quadril, aí ele pode desenvolver uma pubalgia, principalmente com o esporte recreacional, que é o mais comum no final de semana, que é o futebol. Né? Agora fortalecimento no contexto geral. Bora pra academia. Tem como isolar um músculo pra fortalecer? Ou sempre vai ser um grupo lá, já que tá tudo tão junto? Sempre um grupo. É pouco provável. Tem um estudo legal, eu postei esses dias também, as pessoas gostam de levantar sobre isso, né? Eu quero fazer um exercício especificamente para isso. Específico. Super específico. E outra teoria, por exemplo, do valgo dinâmico também é que se você rodar a perna externamente, você ativa mais o glúteo médio do que neutro ou do que interno. E o estudo testou exatamente isso. O que o João perguntou. A razão de ativação entre o tensor da face lata e o glúteo médio. Se eu rodar internamente o fêmur, eu ativo mais o tensor. Então, o contrário é verdade. Se eu rodar externamente, eu vou ativar mais o glúteo. Então, parece que no SLR lateral não faz diferença nenhuma. Neutro, para frente, para trás. SLR? Lateral. Não, é pra... Bacana. O pessoal saber o que explicar agora. O pessoal saber o que é. Elevação da perna reta. Elevação da perna reta lateral. Então não faz diferença, parece, para inibir o tensor face lata e aumentar o recrutamento do glúteo médio. Vai trabalhar os dois. Que é importante. O cara precisa ter força de abdutor do quadril. Não precisa ter força só do glúteo. E quando, por exemplo, se eu não lembro, teve uma época, eu lia muito estudo de eletromiografia para poder tentar entender. Né? Você vai, por exemplo, fazer só abdução. E isso vai fazer a abdução só com extensão de quadril. Dá diferença na ativação do glúteo máximo para o tensor da face lata? Dá. A extensão, sim. Mas parece que o padrão então, como que eu isolo como que eu isolo não? Como que eu aumento a demanda de glúteo máximo? Tem um estudo interessante que avalia o ângulo de flexão do quadril. Então, quando o cara está em extensão total e faz uma marcha lateral, por exemplo, ele ativa mais musculaturas anteriores aqui, tensor da face lata, glúteo. À medida que ele flete um pouco mais, agacha um pouco mais, você começa a trabalhar mais os rotadores abdutores, o glúteo máximo. Aquele exercício da ostra, ficar deitado de lado, abrindo, é um exercício que ativa bastante a musculatura do complexo póstero-lateral. Tem estudos mostrando que ativam mais o glúteo médio, outros o glúteo mínimo, outros o glúteo máximo, enfim. Mas falando de eletromiografia, os estudos são uma bagunça, cara. Eu particularmente não entendo muita coisa. Depende muito do método que está sendo feito, da forma que está avaliando, o tipo de eletrodo, se é percutâneo ou se é dérmico. Então, tudo isso influencia no resultado que vai sair no final.
Então, por isso que é uma bagunça, você acaba encontrando, esse estudo aqui ativa mais esse. Aí o cara do lado, aqui no Instagram do lado, falando que esses exercícios não ativam porra nenhuma, entendeu? Então é difícil. Mas fazer exercícios com o tronco inclinado para frente, então você vai fazer um step up, um agachamento, um step down, qualquer coisa. Se você inclinar o tronco para frente, o glúteo máximo já vai trabalhar muito mais. Então, se o seu objetivo é trabalhar o glúteo máximo, tem que inclinar o tronco para frente. Esse é o motivo da Jogar gente o bumbum ver pra tanta trás. mulher na academia, Jogando o bumbum pra trás. nos abdutores, levando o tronco para frente. Isso. Qual que é a A razão teoria disso? é essa. A teoria é essa, se você inclina. Mas isso aí funciona quando a gente está falando com o fêmur um pouco mais para baixo, próximo dos 90 graus. Aí, quando você inclina o tronco para frente, está falando de 120 graus de flexão. É até perigoso para o quadril. Mas quando a gente está falando de 90 graus mais ou menos para baixo, 60 graus, a inclinação do tronco aumenta muito a ativação do glúteo máximo. Aí tem bastante estudo mostrando sobre isso. Então, trabalhar com o tronco inclinado, se eu pudesse linkar um exercício, não precisa de fazer o exercício X ou Y. Inclina o tronco do paciente para frente, que naturalmente o glúteo máximo vai ter que entrar na parada. Entendeu? Bom, Não, pode ir. Não, eu só ia daí fazer o oposto. A gente tá falando de coisas que funcionariam bem. Existe algum movimento ou algum exercício Então, que é deixa comumente... eu só perguntar, só pra continuar. Tá. Você tava certo. É que eu achei que ia ser na mesma linha. Que aí a gente já entra pra outra linha. É porque essa é uma dúvida muito frequente. Vou fazer um exercício de perna com o mini band, com a faixa elástica fechada. Normalmente, quanto mais distante do quadril, parece ser mais difícil para o paciente. Porém, colocar a faixa elástica no tornozelo, próximo do joelho ou mais próximo do quadril, muda a ativação muscular? Muda. Colocar o mini band, que é a faixinha, né? No joelho, ou no tornozelo, ou nos pés, no médio pé. Colocar no médio pé ativa mais o glúteo médio. Colocar no tornozelo ativa bastante também, só que menos um pouco. E próximo do joelho é o que recruta um pouco menos. Mas parece que colocar no tornozelo você trabalha um pouco mais dos rotadores internos. O braço de alavanca, se você pensar, o elástico está puxando o seu joelho para fazer uma rotação interna do quadril. E não uma rotação externa, que é o que eu quero trabalhar quando eu estou pensando nesse mecanismo aí. Então, se eu pudesse não colocar, eu não colocaria no tornozelo, próximo dos maléolos. Colocaria ou no pé, no médio pé, ou no joelho mesmo. Entendeu? Não inventaria a roda não, porque pode ser que o tiro saia pela culatra. Você pensa em ajudar e pode ser que não saia tão bem assim o exercício, né? Então, agora sim, existe algum movimento ou algum tipo de exercício que é comumente usado, mas que não deveria estar sendo Alongamento. feito? Alongamento. Simples. Simples. Pro quadril, alongamento Não funciona ou é lesivo? Tipo, não ajuda ou pode ser lesivo? Falar que é lesivo é meio pesado, mas não ajuda. Porque o paciente numa fase sintomática, tudo que a gente não quer é gerar carga compressiva no tendão. E para você alongar o glúteo, você precisa colocar carga compressiva. E aí tem esses estudos prévios, que não são clínicos, randomizados. Quando a gente fala em estudos prévios, a gente não está falando de estudos prospectivos que testaram isso. Mas parece que a educação dos exercícios, a educação do paciente, no que diz respeito ao que ele precisa tomar cuidado, envolve não ficar cruzando a perna, ficar sentando com a perna cruzada, não ficar alongando, não ficar deitando com o quadril dolorido para baixo na cama, porque gera carga compressiva e vai, de teoria, com o que a gente estava pensando dos 10 pontos para você não fazer. Mas tudo isso são de estudos prévios, estudos pré-clínicos que a gente fala. Esses dias eu até fiz uma live, esses dias tem uns 2 meses, exatamente sobre isso. Porque o alongamento muscular pode atrapalhar o seu paciente com um impacto femoroacetabular. Até o Danilo Oliveira veio e comentou, Robson, tem uma galera fazendo um estudo na Austrália, não tem o resultado ainda, mas para pacientes com impacto que fizeram alongamento e compararam com pacientes que fizeram fortalecimento e parece que não tem tanta diferença assim a curto e médio prazo. O estudo não está publicado, foi um spoiler, ele também não pode me dar dados, não me mostrou nada, mas tem o protocolo desse estudo. Eu entrei para ver e realmente, acho que 2 braços ou 3 braços, se eu não me engano, comparando exercícios globais de alongamento e outro grupo fazendo fortalecimento, que é isso que a gente prega, realmente, se você fortalecer dessa forma, talvez você consiga resultados superiores. Mas parece que o exercício ele é soberano, né? Independente da atividade, da modalidade, tá falando de exercício aeróbico para dor crônica, enfim, não importa muito o mecanismo, mas parece que modula os sintomas até quando teoricamente faz mal para o paciente. Quando eu penso na academia, nós vemos, por exemplo, o pessoal fazendo agachamento. Tem gente que vai, lá embaixo,
né? Quase senta no tornozelo, no calcanhar. Tem gente que faz até mais alto, tem gente como eu que é totalmente encurtado, que na minha visão eu estou indo até o calcanhar, mas na visão das pessoas eu não comecei a fazer o exercício, tá ligado? Eu só tirei a barra do Smith e coloquei de volta, né? Pra mim eu tô lá embaixo. Tem algum ângulo que poderia ser um excesso para o quadril, uma sobrecarga? Porque a gente sabe que o 90 graus, quando uma rehab cirúrgica ali, né, um PO, 90 graus é um ponto-chave para evitar algumas coisas. Tem algum? A recomendação é, se o paciente não tem nenhum tipo de patologia, ele não precisa ter nenhum tipo de preocupação com isso. Boa. A não ser que ele tenha uma patologia, sabidamente ele tem um impacto femoral-estabular, pode entrar em termos mais técnicos depois, mas ele tem um ângulo alfa gigantesco, e aí sim você pode usar como abordagem para que esse paciente não fica tendo flare-up, né? Ficar piorando constantemente. Então você pode tomar algumas precauções. Nos pós-operatórios também é prudente, mas o cara que não tem nada no quadril, não tem absolutamente nada, se ele tiver uma boa mobilidade, ele pode fazer o agachamento que ele achar necessário. Inclusive, o fortalecimento muscular para hipertrofia, uma variável das variáveis mais importantes, se não a mais importante, é a amplitude de movimento. Então tem estudos mostrando que a amplitude de movimento, mesmo com cargas menores, é melhor do que se fazer uma amplitude reduzida com carga maior. Porque o comprimento de tensão do músculo é maior, você vai esticar mais o músculo, o tempo de contração vai ser maior, concorda? Ele vai demorar, até ele descer lá embaixo, vai demorar 3 segundos do que se ele fizesse 1,5 segundo, que é até na metade do tamanho. Ele vai demorar 3 para descer e 3 para subir. O tempo de tensão total. Então, para quem está pensando em performance, força muscular, hipertrofia, tem que abusar da amplitude. Agora, quando a gente está pensando em reabilitação, estou falando do paciente doente, aí a gente precisa tomar alguns cuidados muitas vezes, principalmente se for pós-operatório, de artroscopia, impacto, prótese de quadril, então precisa tomar cuidado. Mas não é a realidade. A maioria das pessoas podem até encontrar informações erradas na internet, errôneas. Muitos médicos também podem até, seu quadril não pode agachar de jeito nenhum. Tem médicos que há um tempo atrás, 10 anos atrás, indicavam uma artroscopia profilática pro cara. Então, fazer um raio-x, você tem um CAN aqui, tem que tirar. O cara não tem dor no quadril, os caras indicavam a artroscopia para tirar o CAN. Só explicar. O CAN, pinça, só. O CAN é um bump ósseo, é como se a cabeça femoral fosse maior do que o normal. Tem a calosidade no colo do fêmur, no pescoço do femoral. Então, olhando no raio-x, parece que a cabeça é maior, assim. E o pincer é aquele excesso de cobertura, é como se a cabeça do fêmur estivesse sendo abraçada pelo acetábulo, assim. Uns 10 anos atrás, isso não é mentira, os cirurgiões indicavam a artroscopia profilática. Ou, por exemplo, você tinha dor no quadril esquerdo, o cara bate uma radiografia anteroposterior, faz um DAN, um frog leg, tem do outro lado também. Se fosse, você já tirava. Não, mas não tem dor aqui não. Mas vai ter, cara, porque você tem o mesmo problema. Então, associava-se às alterações estruturais com doença, e isso não é verdade. É falta de entendimento ou reserva de procedimentos? Cara, acho que era um pouco dos dois, né? Mas acho que mais falta de entendimento. Quando a gente fala no impacto, eu não julgo. A gente quer acreditar dessa forma, né? Exato. Não julgo não, porque, assim, o Guga foi operado por um cirurgião que praticamente desenvolveu a artroscopia, ou um dos precursores nos Estados Unidos, que é o Thomas Beard. Ele tinha pouquíssimos estudos, pouquíssimos casos, comparado com o que os cirurgiões fazem hoje. Os caras fazem 2, 3 por mês. O cara, na época, acho que tinha 70, 60, um negócio assim. Nossa. E ele operou o Guga, se eu não me engano. Acho que foi o Thomas Beard mesmo. Com poucos casos. Então, dando o exemplo do Guga, porque foi um caso que repercutiu muito. Mas muitos outros pacientes que estão muito longe do Guga passaram por procedimentos de artroscopia não desnecessário, mas que talvez hoje não seria operado. Então, hoje, o crivo está muito mais apertado. No último curso que a gente fez em Campinas, no Instituto Wilson Mello, o Kylan Ense, que veio, ele vai vir para o Brasil de novo. Eu estava lá junto com o Rodrigo, com ele, eu dei 2 aulas lá. E a discussão, basicamente, 1 hora do curso foi essa. Não pensar só nessa parte estrutural, anatômica. Você precisa pensar também que o indivíduo ele pode ter alteração mecânica, mas conviver normalmente com aquilo. E é altíssima prevalência de alterações tipo CAN, tipo pinça, em pessoas assintomáticas. O cara mete uma radiografia, deu uma travada na coluna. Se o cara for de quadril e fizer uma radiografia sua no pronto atendimento, ele já vai indicar, tem um CAN, tem um pincer aqui, melhor você tomar um pouco de cuidado. Isso não é verdade. Você precisa tomar um pouco de cuidado, sim, se você tiver sintomas. Ou algum sinal clínico
estalido no quadril, quando você agacha demais, você sente uma pressão na virilha, uma dor na virilha, talvez você tenha alguma alteração e não sabe. É melhor investigar ou, né, você orientar adequadamente o seu paciente para tentar melhorar a mecânica dele. Aí tudo bem. Acho que respondeu? Sim. Respondeu? Agora, pra gente entender também um pouquinho da sua vivência clínica, né? Há quanto tempo que você já atua mesmo? No quadril? Cara, 2015. Praticamente, 14. 14? 14. 10 anos 10 de... anos, 14. Não sei, provavelmente sempre tem, porque todo fisioterapeuta sempre tem uma história para contar. Qual o fator mais curioso, qual a situação, o paciente mais curioso ou diferente que já chegou envolvido aí a parte de quadril para você? Cara, eu lembro de dois casos, quando eu tava na Santa Casa ainda, de um que veio, acho que de Manaus, alguma coisa assim. Ele tinha ele fez uma cirurgia que se chama Gilderstone. Ele praticamente faz uma ressecção proximal do fêmur, tira a cabeça femoral, muitas vezes tira até trocânter menor ali, e deixa o paciente sem nada. Fica sem parte proximal do fêmur. E aí vai gerar uma fibrose ali, um tecido conjuntivo que vai estabilizar. E esse paciente marcou bastante porque ele já tinha colocado prótese, infeccionou, colocou prótese de novo, infeccionou. Isso lá no estado dele. Se eu não me engano era... Eu tive uma paciente que passou por isso. E aí acaba que você pega o sofrimento do paciente, porque o cara coloca a prótese e aí infecciona. Pô, tem que tirar. O cara fica 2, 3 meses, antibiótico terapia, vai de novo. Ou infeccionou de novo. E aí não tem osso mais, né? Aí o que o cirurgião faz? Arranca o osso e bota um tutor no paciente, como se fosse um colete de escoliose, assim, só que pro quadril, na pelve, estabiliza. Algumas hastes para poder ajudar a estabilizar. E o paciente vive desse jeito, cara. Convive assim, anda assim. Então, isso é um caso que marcou bastante. E uma outra senhora que chegou no pronto atendimento também lá na Santa Casa, estava na enfermaria. Ela, com prótese de quadril, assim, tinha poucos dias que tinha tido alta. Ela foi dar uma cagadinha numa lata de leite, né? Juro por Deus, aqui em São Paulo, cara. Juro por Deus. E aí o que aconteceu com a prótese? Foi beleléu, né? Luxou completamente. E aí botaram a mulher na enfermaria, precisa reoperar, não tem jeito. Operar de novo, né? Foi dar uma defecada numa latinha dessas de... Nem sei o nome daquele, leite em pó. Leite em pó. Aqui em São Paulo. Imagino que não acontece no interiorzão do Brasil, né? afora. Exatamente, cara. Brasil adentro, aliás, em né? São Paulo, isso aconteceu. Esses dois casos, assim, marcaram porque eu tava na residência ainda, tava vendo coisas marcantes, porque no hospital aqui em São Paulo você vê coisas de tudo, né, cara? Em casos que eu nunca mais vi na minha vida. Então esses dois casos marcaram bastante. Eu achei que tinha coisa que eu nunca ia ver na minha vida também. Que eu falei que tive uma paciente que também teve que fazer essa operação que você falou do seu caso. Mas no caso lá, quando eu cheguei para atender a primeira vez, porque fez uma prótese de quadril e tal, não sei o que. Legal, posso ver o raio-x? Pode. Totalmente luxado. Era pra estar aqui o acetábulo, o negócio tava assim. Eu falei, mas peraí, palpava lá, se sentia lá a cabeça do fêmur, da prótese. Eu tem certeza que é isso aqui mesmo? Você saiu de alta hoje? Não, o médico lá falou que tava tudo bem. Foda. Como assim tá tudo bem? E era uma coisa de louco, você não conseguia entender. E eles questionando, não, você tá vendo coisa errada, não existe. Eu tive que pegar outros exemplos no Google pra mostrar, olha, tem que estar assim. E não assim. Raio-x de um ser humano e de um atropelado, você mostrou. Mais ou menos isso. O fato é que ela teve que, obviamente, voltar pro hospital, porque também ela morria de dor. Obviamente morria de dor. Mas parece óbvio isso aí, mas assim, eu É recebo... muito óbvio. Eu recebo perguntas praticamente Ela foi atender ela diárias. 2 assim. meses depois, porque demorou pra caramba pra ela operar de novo, ficou internada. Eu recebo perguntas diárias sobre isso, cara. Paciente com a prótese luxada, o que eu posso fazer? Porra, nada, cara. Mandar pro hospital o Não é quanto antes. luxada. Deslocada totalmente. Totalmente, né? cara. Totalmente. Invertida. Então... Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida até. Eu falei, mas o que é isso? Eu nunca Mas tinha é bom visto. pra deixar uma casca, né? Você vai lembrar disso aí depois. Sim, Você com certeza. Vai gerar uma casca, com certeza absoluta. De certa Mas forma é bom. Mais algum que você lembra? Curioso também? Cara, aí desse caso que eu contei no começo, eu falo sempre em aula da artroscopia bilateral, que o cara tinha dorsacrelia, que operou e continuou com dor. Pode acontecer, né? Mas depois eu conversei com outro cirurgião, um colega, mandei pra ele e tudo, e ele acabou, ele falou, cara, o cirurgião que operou ele é muito bom e tal, mas eu não faria dessa forma, eu tentaria talvez mexer na pelve, talvez ele precisasse de outro tipo de cirurgia, que não a artroscopia. Mas aí já era, né, cara? Não tem mais o que fazer. O cara...
Esse caso marcou bastante com um cara jovem, cara, 30 anos, nossa idade, assim, 20 e poucos anos, 30 anos. Obrigado profissional. pela idade. Tô um pouquinho mais jovem. Não, 30 anos, tá certo? A gente tá nos 30 anos. O meu 7, né? Pra não entregar, a gente fala 30 quase redonda. 40. Tô com Pra não 37, entregar. Pra não entregar, fala 30 redonda, né? Mas é um cara que sempre fez atividade física, triatleta, professor de educação física, e aí, o psicossocial dele tava lá em cima. O cara depressivo, vontade dele era voltar a pedalar. Cara, eu queria voltar a pedalar, mas não consigo. Queria voltar a pedalar, não consigo. Então, esses casos acabam marcando. Fora as senhorinhas, enfim, que têm dificuldade, incapacidade, mas aí a gente tá falando de uma população que, como é muito grande, acaba entrando na média. Então, a queixa é muito parecida e tal. Esses casos que são mais outliers, assim, que são mais diferentes, você acaba lembrando mais. Essa senhorinha, eu falei da Latinha, esse cara da Gilderston, esse rapaz da artroscopia bilateral, são casos que marcam mais, porque você fica pensando, né? Pô, se fosse eu no lugar dele, né? O que eu faria e tal. Agora que depois que operou, não tem mais o que fazer, né? São Então, situações que você encontra aqui. E aí, exato, a gente fica conversando às vezes, né? Você que entende muito de dor, o paciente tem uma jornada, eu entendo assim, né, cara? Ele tem uma jornada de tratamento que vai do mais simples até a última opção lá, que é a cirurgia, por exemplo. E ele vai passando por tudo, assim, né? Alguns já tentam pulam direto, mas tem alguns que ficam só aqui no andar de baixo, mas a maioria vai tentando subir aquela jornada, medicação, infiltração, fisioterapia, né? Aí dentro da fisioterapia ele vai fazer quiro, vai fazer tudo, essas coisas, dry needle, enfim. Ventosa, aí vai. E aí vai chegando, e chega uma hora que o cara não tem mais opção, cara. O cara vai... Não, vou fazer a cirurgia de uma vez. O cara vai e coloca. Aí bota uma prótese no quadril ou faz uma artroscopia, por exemplo, e a dor do cara fica exatamente igual, não muda absolutamente nada. Mentalmente, a cabeça desse indivíduo, como fica, né, no dia seguinte. No dia seguinte, que eu digo, depois que ele se recuperou, né? Assim, porra, cara, não tem mais o que fazer, cara. Fiz a... fracasso, né? Fracasso, exatamente. A sensação de fracasso, cara. A sensação de impotência total. Impotência. Pô, não tem mais nada que eu possa fazer, cara. Mais nada. E isso, a clínica tá cheia disso. Clínica que eu digo assim, né? Sim. Os fisioterapeutas no dia a dia encontram constantemente isso, cara. Constantemente. Então, até aproveitando isso, Robson, quem finaliza sempre o podcast não somos nós, é o convidado, você até já viu aqui com o Diegão. E aproveitando, né, porque você falou disso da clínica, até se você puder deixar um recado aí pra galera que se interessa pela área de quadril, o que eles podem fazer de diferente para poder se atualizar cada vez mais. E, obviamente, deixar seus contatos, o que você faz, se você tiver alguma coisa para disponibilizar pra galera, paga ou gratuito. Nós temos essa câmera especial aqui para você. Agradecer Legal. demais, cara, porque para mim foi uma puta aula hoje. Aprendi Legal. muita coisa. Obrigado Legal. mesmo. Obrigado a vocês pela oportunidade. Cara, eu acho que de recado, assim, não só pra quem quer se especializar em quadril, mas no geral, vamos pensar assim, para tentar uma subespecialidade na físio, eu acho que é pouco provável que a gente consiga sobreviver financeiramente pensando só em uma subespecialidade. Eu sou só especialista em joelho. Pode ser aqui em São Paulo, em São José, em cidades grandes, mas talvez você precise aumentar o seu escopo para conseguir realmente ter essa demanda maior de pacientes e tudo. Isso faz parte, não tem problema nenhum nisso. Mas eu acho que a dica é essa, cara. Falar pro fisioterapeuta se especializar, fazer um curso de formação, uma pós-graduação, eu acho que isso aí já é batido, é chover no molhado. Ele tem que fazer isso, ele tem que se especializar, ele tem que procurar fazer cursos de aprimoramento, seja ele de fisioterapia ortopédica ou esportiva ou geriátrica, ou o que quer que seja. Ele vai ter que fazer isso em algum momento da vida dele. Não tem como escapar. Mas o que ele pode fazer também é aprender outras ferramentas que não são voltadas só para fisioterapia. Os soft skills, né? Aqueles ferramentas que vão fazer com que ele cresça profissionalmente. Marketing para fisioterapeutas, gestão de pessoas, gestão de tempo, gestão de carreira, posicionamento em mídia social. As pessoas não dão importância para isso. E já querem pular a etapa, já querem se especializar, fazer uma pós-graduação online de 50 mil horas. E lá eu vou ter tudo quando eu precisar. Mas eu preciso primeiro subir esse degrau aqui, conseguir ter uma base muito boa para depois eu conseguir me especializar. E aí eu me subespecializar. Porque daí você precisa dessas outras ferramentas, concorda ou não? Se você não tiver total. Um bom posicionamento, uma boa gestão de tempo, Comunicação. marketing, comunicação, como que você vai criar autoridade perante a um médico, a uma equipe de profissionais que vão te encaminhar novos pacientes? Você consegue fazer isso, talvez aqui
na Grande São Paulo, cidades grandes, capitais, onde você recebe muitos pacientes. Ah, não, esse paciente de ombro eu não, atendo só joelho, atendo só quadril. Mas não é a realidade. Então, para você chegar nesse ponto de subnichar alguma coisa, eu acho que você precisa primeiro trilhar outros caminhos também. E eu não penso assim, por mais que eu fale isso, ensine isso, tenha um conflito de interesse, porque eu falo isso, e lá no final o aluno ele tem interesse de aprender um pouco mais, eu vou oferecer para ele um treinamento, um curso, uma mentoria. Então a gente tem esse conflito de interesse, mas o meu objetivo não é deixar todos os especialistas em quadril. Eu quero ter mais uma ferramenta. A gente está falando do dry needling aqui. Para mim, se eu pegar um paciente de ATM hoje, eu atendo tranquilamente. Eu aprendi com o Diegão. Se eu pegar um paciente de dor lombar, eu atendo. Paciente com torce de tornozelo, eu atendo. Todos os pacientes. Sou especialista em tudo? Não consigo ler tudo isso. Mas eu tenho soft skill para conseguir buscar informações e orientações para que eu sane as minhas dúvidas quando eu tenha. Então, pensar só em se especializar para conseguir, eu quero ser o especialista em quadril na minha cidade porque não tem ninguém. Vai quebrar cara. Não tem ninguém porque o mercado não exige que tenha. Simples assim. Porque se precisasse já teria alguém ou essa demanda já estaria surgindo e você provavelmente não seria o homem da lâmpada que ia ter essa brilhante ideia. Então, se tem demanda para isso, aí naturalmente essas coisas vão aparecer, né? E a rede social para eles te encontrarem? É @RobsonMassi. Com 2 S? No Instagram, 2 S e no final. É isso aí. Sigam ele, galera. Sigam ele. Se vocês tiraram foto, print em algum momento, ou volta, né? Volta aqui na timeline, volta aqui e marca Robson Massi e @Físio Sem Limites. Vai repostar, galera? Com certeza. Aí. Vai repostar, galera. Gente, obrigado e até o próximo episódio. Tamo junto. Valeu.